Bom dia, graça e paz, 28º dia dos nossos 40 dias de jejum e oração. Como passa rápido, né? Mas Deus tem tocado fundo na nossa vida, no nosso coração, e tem sido um tempo muito bom de cura. E Ele tem curado, tem restaurado. A gente pensou sobre isso na última semana, sobre essa coisa da restauração, porque há um propósito nisso tudo. Sabe qual é o propósito de Deus? Quando Ele cura, quando Ele restaura, é o enchimento com o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas não sabem o que é isso. É verdade que quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar no seu coração. Mas existe uma diferença entre você ter o Espírito e você ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é nesse ponto que Deus quer te levar, a ser cheio, a viver uma vida dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Já pensou em quantas atitudes, quantas escolhas erradas você já tomou na sua vida? Quantas frustrações porque você decidiu ir por um caminho, não ouviu Deus, ou não deu ouvido para Deus, ou não perguntou para Deus se aquilo era bom ou ruim. Deus quer que você seja dirigido por Ele. Ele tem o melhor para a tua vida. É nesse ponto que a gente descobre que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando você se sujeita à liderança do Espírito Santo que já habita na sua vida e na vida de todo aquele que já entregou a vida para Jesus, aí você vai descobrir como tudo isso pode acontecer na tua vida. E sabe o que é interessante? Jesus, no finalzinho do seu ministério, ele tratou desse assunto. Ele foi falando para os seus discípulos, avisando sobre a sua morte, avisando sobre o que ele iria passar, né, no final do seu ministério, mas ele vai consolando os discípulos e estimulando eles para que buscassem o Espírito Santo, para que esperassem o Espírito Santo. E ele fala isso várias vezes, pelo menos aqui no livro de João, a gente vê essa dinâmica, esse estímulo para que houvesse uma expectativa no coração dos discípulos com relação à vinda do Espírito Santo. E eu quero meditar um pouquinho com você no texto que está lá em João, capítulo 14, verso 15 e diante, para a gente tentar entender como é que começa essa história do Espírito Santo aqui na vida e no ministério dos discípulos, tá bom? Se vocês, João 14, 15 em diante, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aqui está uma coisa bem interessante. Há uma condição. Se vocês me amam. Se você não ama, você não obedece. Se você ama, você obedece. E a condição para o Espírito encher a nossa vida é justamente essa: a de amor e obediência ao Senhor. Por isso que Ele está nos curando. Por isso que tem coisas, tem práticas na nossa vida que desagradam a Deus. Por isso que Ele vem tratando, trazendo tudo isso à tona, porque enquanto você não obedecer e não amar a Deus na prática, você não consegue ter o Espírito liderando, guiando a sua vida. Ele habita em você, é verdade. Mas pode ter certeza que toda vez que você peca, você entristece o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus começa falando sobre o Espírito Santo, falando dessa relação de amor, de fé, de obediência. É importante para que esse processo aconteça, que essas três coisas também estejam envolvidas: amor, obediência e fé. E olha só, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu, uma consequência, pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador. E aqui é bem legal porque Jesus já tinha esse papel de conselheiro, não consolador, tá? Conselheiro aqui na Bíblia, de dar conselhos, instruções, né? Condução. Então Jesus está falando que outro iria continuar realizar o mesmo trabalho que ele já estava fazendo com os seus discípulos. É lógico que seria de uma outra forma, mas o mesmo objetivo, o mesmo projeto, a mesma direção.
para estar com vocês sempre. Esse conselheiro, ele habitaria permanentemente na vida dos seus discípulos. E olha só o verso 17. O Espírito da verdade. Jesus chama o Espírito Santo do Espírito, a essência, o âmago, né? A raiz da verdade, o Espírito do próprio Deus, o Espírito de Jesus. Jesus é a palavra encarnada. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o Espírito que fala da verdade, que é a própria verdade, eu sou o caminho, a verdade é a vida, é o próprio Espírito Santo de Deus. E a gente percebe aqui que Jesus vai colocando os três aqui em pé de igualdade. Já ensinou isso em outros textos durante os 3 anos de ministério, mas aqui ele confirma de novo isso e vai continuar confirmando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma coisa, são uma só pessoa. E ele continua: o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Esse Espírito não está disponível, né, para quem ainda anda de acordo com os padrões do mundo, segundo os conceitos, valores do mundo. É importante essa conversão, esse arrependimento, essa mudança de vida. É importante deixar de seguir o padrão do mundo e se sujeitar ao padrão de Deus. É só nesse instante que a gente então pode receber esse Espírito da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês o conhecem, ele fala, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha que interessante. O Espírito vive com vocês. Talvez os apóstolos, os discípulos perguntassem, mas como ele vive com a gente? Através de Jesus. Né? É dessa maneira. E aqui, Jesus está prometendo, ele estará em vocês. Quer dizer, a relação que a gente vai construir através do Espírito Santo não é só de andar junto, mas eu quero estar dentro de vocês. Assim como vocês estão em mim, eu quero estar em vocês. Eu quero habitar dentro de vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Essa ideia de que Jesus iria morrer e aí tudo ia se acabar, um abandono, um desprezo, uma rejeição. Jesus deixa claro que não é essa a tônica da coisa, muito pelo contrário. Através do Espírito Santo, tudo seria continuado e melhorado. E olha só, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. E olha só, verso 25, aliás 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quer dizer, o Espírito Santo tem essa função de ensinar e lembrar aquilo que você já recebeu, já aprendeu. Ele não vai, né, jogar ou colocar na sua mente aquilo que você não buscou. É importante buscar, fazer o devocional, ter um tempo a sós com Deus, receber, né? Aí ele vai lembrar daquilo que você jogou, colocou dentro do seu coração e da sua mente. Então ele tem esse papel, além dele conduzir você, né, para aquilo que você precisa. Você já chegou no momento da leitura da palavra, não sei o que eu leio hoje, pergunta para o Espírito Santo. Ele vai conduzir. Esse é o papel dele. Então, esse conselheiro, ele tem a função de estar com a gente todos os dias, ele tem a função também de nos ensinar e de nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco durante esses anos. Deus tem grandes coisas para a nossa vida. A gente está entrando numa semana onde vamos falar bastante sobre o Espírito Santo, o seu trabalho, dons uns aos outros, comunhão, fruto do Espírito e principalmente batismo com o Espírito Santo. Prepara o teu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para você, porque será um tempo de grande conquista na sua vida. Deus te abençoe.